Olá, bem-vindos ao Senta que lá vem aula. Hoje a gente vai mergulhar num tema, olha, super quente e que pode, assim, agitar bastante a sala de aula, a gamificação. E para guiar a gente nessa conversa, vamos usar como referência o livro Aventuras do Conhecimento da Crislane Pimenta. É um material muito rico, pensado para professores que estão buscando novas estratégias de engajamento. A ideia é desmistificar um pouco isso, né, e ver como aplicar na prática. Exato. O livro, ele foca bastante no ensino fundamental 2, o que é ótimo para o nosso público, mas, olha, as ideias servem para muitos contextos, viu? A gente vai explorar como essa lógica, a estética, os elementos dos jogos podem realmente deixar o aprendizado mais dinâmico, mais significativo e, importante, sem precisar transformar a aula inteira num videogame, né? Certo. Então, vamos começar pelo básico, que eu acho que é onde muita gente ainda tropeça. Gamificar não é só pegar um jogo pronto e usar na aula, certo? Tipo, sei lá, pegar um banco imobiliário para falar de finanças. O livro bate nessa tecla, né? Bate, e muito. Essa é uma confusão super comum, mas a distinção é fundamental. Usar um jogo que já existe, como esse exemplo do banco imobiliário, isso aí se encaixa mais no que a gente chama de aprendizagem baseada em jogos. Você está usando o jogo como ferramenta. Tá. Agora, a gamificação, aí a conversa muda um pouco. Como o autor explica, e ela cita teóricos importantes como Karl Kapp, gamificação é mais sobre pegar emprestado as mecânicas e a lógica dos jogos. Tipo o que exatamente? Pensa em pontos, níveis, missões, sabe? Aquele feedback rápido que o jogo te dá. E aplicar tudo isso em contextos que originalmente não são jogos, como a nossa sala de aula. O objetivo é motivar, engajar, promover o aprendizado de um jeito diferente. Ah, entendi. Então não é o jogo em si, mas a estrutura, a forma como ele funciona. Acho que aquele exemplo do professor Alan Martins com o SimCity que está no livro ajuda a ver isso na prática, né? Ele não só mandou jogar. Exatamente. O ponto-chave é esse. O professor Alan, ele não só ligou o SimCity, ele criou missões específicas de gestão urbana e, o mais importante, conectou tudo isso diretamente com as habilidades da BNCC para o 7º ano. Certo, a base curricular. Isso. Habilidades como o planejamento do território, análise de impacto ambiental, essas coisas. Os alunos tinham objetivos claros, tinham um orçamento para controlar, problemas para resolver, tipo desastres naturais. Tudo isso dentro da mecânica do jogo, mas servindo a um propósito pedagógico muito bem definido. É usar o pensamento de jogo, entende? Para estruturar a aprendizagem. Faz todo sentido. É como colocar uma camada de intenção pedagógica em cima da mecânica do jogo. E para essa camada funcionar, quais são os ingredientes-chave que a autora destaca? Olha, a Crislane Pimenta elenca vários pontos importantes no livro. Primeiro, objetivos muito claros para os alunos saberem aonde precisam chegar. Depois, missões que sejam desafiadoras, mas na medida certa, com dificuldade progressiva, sabe? Para não frustrar nem deixar entediado. O tal do flow, né? Exato, mantendo esse estado de flow. E também, feedback constante, para ele saber como está indo. Regras claras, justas. Interação entre eles é fundamental também. Mas tem um elemento que ela dá um destaque especial: a narrativa. A história, aquilo que amarra tudo. Isso mesmo. A narrativa é o fio condutor, é o que dá sentido para a jornada do aluno. Conecta as tarefas, os desafios, transforma aquilo numa aventura, como o próprio título do livro sugere. Tipo o Mario, que tem que salvar a princesa Peach. Exatamente. Essa motivação, esse propósito. E a autora dá uma dica ótima: usar a cultura pop. Conhecer o que os alunos curtem, filmes, séries, os jogos deles, ajuda demais a criar narrativas que realmente engajem. Como naquele exemplo que ela cita do Fuja do Lotson, né? Usando o vilão do Toy Story para uma revisão do Saresp. Os desafios das matérias viram obstáculos para fugir dele. Isso conecta direto com o mundo deles. Com certeza. É falar a língua deles. Mas, olha, criar algo assim, com narrativa, missões, parece que exige um planejamento bem cuidadoso, né? Ah, sem dúvida. E é aí que a coisa fica interessante, porque essa abordagem conversa muito bem com as metodologias ativas, com os objetivos da própria BNCC.
Uma gamificação bem planejada é uma ferramenta, assim, muito poderosa para desenvolver as competências gerais da base. Porque ela mobiliza conhecimento, claro, mas também habilidades socioemocionais, tipo colaboração, resolução de problema e atitudes, valores. Tudo junto, na prática. Então, o caminho para o professor seria mais ou menos: primeiro definir que habilidades da BNCC ele quer trabalhar ali. Depois, criar a história, as missões, pensar nesses níveis de dificuldade para manter os alunos no flow. Isso, esse equilíbrio é crucial. Nem tão fácil que fique chato, nem tão difícil que desanime. Manter o desafio estimulante. E planejar como vai dar o feedback, né? Para eles saberem como estão indo. Exatamente. E o feedback tem que ser ágil, mostrar o progresso, onde pode melhorar, e vale lembrar uma coisa que o livro também aponta. Nem tudo precisa ser digital, viu? Às vezes a gente pensa em gamificação e já imagina telas, apps, Ah, é verdade. mas dá para fazer muita coisa analógica. Criar um RPG de mesa para aula de história, por exemplo. Usar um painel de pontos, de recompensas, ali na parede da sala mesmo. Montar escape room físico com enigmas de matemática. O importante é o planejamento cuidadoso, conhecer bem a turma e, claro, estar aberto para ajustar o percurso. Gamificação é ferramenta, não é solução mágica para tudo. Falando em ferramentas e ideias que inspiram, se essas discussões aqui estão fazendo sentido para você, professor, professora, aproveita e já se inscreve aqui no canal, tá? Assim você não perde os próximos papos que podem trazer ainda mais ideias para sua sala de aula. Boa. Retomando então. O ponto central é sempre a intencionalidade pedagógica. A gamificação exige sim um preparo inicial, um tempo de planejamento que talvez seja um desafio. Mas, olha, os resultados que ela pode trazer em termos de engajamento, de motivação, geralmente compensam esse esforço inicial. E os benefícios, eles vão além daquele engajamento do momento, né? O livro sugere que o impacto pode ser mais profundo. Sim, com certeza. Quando é bem aplicada, a gamificação fortalece muito a colaboração, porque várias missões podem e devem ser feitas em grupo. Ajuda na retenção do conteúdo, porque o aluno não só ouviu falar, ele vivenciou aquilo, né? Tornou a experiência significativa e desenvolve o protagonismo do aluno. Ele está no comando da própria jornada de aprendizado. Transforma o ato de aprender, que às vezes parece uma obrigação, numa aventura mesmo. Até tarefas que poderiam ser simples ganham uma camada de motivação. Ou seja, ajuda a tornar a teoria mais palpável, mais relevante para o dia a dia do aluno. Conecta o currículo com habilidades que ele vai usar para a vida, como pensar criticamente, trabalhar em equipe. É dar sentido, né? Exato, é isso. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação, inspirada nas ideias do livro. Mesmo que agora não dê para montar um sistema gamificado super complexo, que pequena faísca, que pequena ideia, inspirada nos jogos, você poderia acender já na sua próxima aula? Será que um sistema simples de conquistas por participação, uma missão temática curtinha para introduzir um conteúdo novo, ou talvez um desafio extra para quem termina a atividade mais rápido? Às vezes, uma coisinha pequena já pode reacender a curiosidade e o envolvimento da turma. Fica aí a reflexão. Excelente reflexão. Então foi isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por acompanhar a gente. Não esquece de deixar o like se curtiu a conversa e compartilhar com os colegas professores. Até a próxima!